Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ITA, Instituto de Terapias Aplicadas. Meu nome é Simone Moretti, sou psicanalista em formação. Gostaria de deixar claro aqui que esses vídeos não são aulas, são apenas conversas informais sobre os assuntos da psicanálise. E aí, junto comigo hoje, eu trouxe o nosso idealizador e fundador do Instituto, Fernando Toledo, psicanalista pós-graduado em psicologia. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de nós começarmos esse projeto hoje, né? Sim. Fernando, quando você teve o intuito de criar um instituto, você pensou em alguma coisa específica no início do instituto, além de ajudar a gente, do instituto que você ajuda bastante? Simone, quando eu tive a ideia, foi dia 19. Eu já tinha ideia há algum tempo, mas quando ela ficou forte e começou a florir, foi no dia 19 de novembro de 2022. Foi no nosso encontro, né, de final de ano, que nós trouxemos 40 pessoas para conversar com a gente, trocar ideias, se conhecer, se abraçarem, e criar essa corrente que eu acabei criando. É, o Instituto não começou agora, começou lá atrás, quando eu criei o primeiro grupo de terapia online. Tá? O objetivo é ajudar todos vocês. Quem está estudando, quem está em supervisão, quem já está podendo atender, porque nós temos um problema muito difícil. Pacientes, né? Arrumar pacientes, alavancar a carreira de vocês. E aí eu tive a ideia, vocês compraram a ideia, né? Nós somos hoje mais de 70 pessoas participando, todas com muita boa vontade, e também a ideia principal, ajudar o próximo, né? E o próximo é o quê? Levar a terapia àquela pessoa que acha que é um bicho de sete cabeças. E, na verdade, não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu falo nós porque não é só meu, é de todos. Eu não imaginava que nós conseguiríamos abranger tantas situações legais, né? Como convênios, parcerias, né? Nós estarmos atendendo dentro do clube, da Associação Atlética Ponte Preta, e vai ter muito mais coisa vindo, né? A Prefeitura de Angra dos Reis talvez venha com a gente, nós temos uma parceria em Goiás. Qual o objetivo disso? Ajudar aquela pessoa que precisa realmente de terapia e que não tem condições financeiras para pagar o preço de mercado. Por isso que nós colocamos valores sociais. Tá bom? Isso, os nossos psicanalistas, eles também estão preparados para atender pessoas com valores sociais, né? Acho que isso é um dos projetos do Instituto que agrega muito valor, né? Sim. Todo mundo ter acesso à terapia hoje que está sendo tão necessária e que às vezes as pessoas acabam não tendo condições, né? O que acontece, Simone, o pessoal tem medo de procurar o terapeuta, né? Procurar ajuda. O povo em geral, a população em geral, tem que pensar que tem que cuidar saúde mental. E eles muitas vezes, não vou porque é muito caro, não sei o quê, vão me chamar de louco. Não, não é isso. A saúde mental é para manter o equilíbrio nosso, né? Para ajudar o nosso dia, a nossa vida cotidiana, né? E acaba ajudando trabalho, família, filhos, marido, e assim sucessivamente. Essa é a ideia que eu tive para tentar ajudar todos nós, né? Os psicanalistas e a população em geral. Sim, é uma boa ideia e vai crescer mais ainda. Só para complementar, eu vou pedir aqui para quem está assistindo o nosso vídeo se inscrever no canal, deixar like. Estou aprendendo a fazer isso agora, né? Deixar o like. E quem tiver alguma dúvida ou algum assunto que tiver interesse, também pode colocar nos comentários,
que a gente vai talvez trazer esse assunto aqui para a conversa também. Não vai ser só o Fernando que estará aqui com a gente vai ter outros psicanalistas também aqui para conversar, e aí vão ser bate-papos bem importantes aí para agregar. E aí eu pergunto, Fernando, quando as pessoas entram para fazer um curso de psicanálise, eu percebo que a maioria delas sempre tem uma questão pessoal, aí ela se interessa pelo tema e busca o curso de psicanálise. O que esperar de um curso de psicanálise, você que já é tão experiente? Bom, tem várias situações, né? Quando a gente procura psicanálise, a gente não imagina o que vai ser, o que é isso, né? Muitas vezes a gente acha que é um monstro, né? Um bicho de sete cabeças. Na verdade, o bicho de sete cabeças somos nós, né? Porque nós estamos ali, nós vamos descobrir o que nós somos, né? Nós vamos resolver problemas que a gente traz desde criancinha até a nossa fase adulta, né? E o curso de psicanálise agrega para nós o conhecimento, para o nosso crescimento e também agrega conhecimento para ajudar o próximo. A psicanálise é uma terapia maravilhosa, né? Para quem está estudando também, né? Tudo, em geral, em geral. A psicanálise, quando eu fiz o curso, eu me formei já tem muitos anos, eu falei, meu Deus, começa a dar uma ebulição dentro da gente, né? A gente tem que conhecer, nós passamos a nos conhecer, né? E analisar um pouco a vida de algumas maneiras diferentes. A psicanálise é isso. A gente trabalha os sintomas, né? O porquê aconteceu isso, o para que aconteceu isso. E a gente faz um trabalho, né, nesse sentido. A gente não muda o comportamento do paciente como a psicologia trabalho comportamental, ok? Certa vez eu vi um post que falava que a pessoa ela entra para fazer psicanálise sem, na verdade, entender o que é psicanálise, né? Na verdade, ela faz a psicanálise curso de psicanálise sem gostar, porque ela entra com um motivo pessoal e ela se depara com questões que ela vai ter. O psicanalista ele precisa ter empatia com o próximo, entender as dores do próximo para abraçar a causa do próximo, né? E muitas vezes a pessoa busca o curso só em benefício próprio para se autoconhecer. O que acontece, Mônica? Quando você procura o curso para você, já é um início que você vai poder ajudar o próximo, porque você vai ver, nossa, como eu me ajudei. Então, por que eu não posso ajudar o outro? Né? Muitas vezes você não precisa nem abrir clínica, trabalhar atendendo fora do seu ambiente, dentro do seu próprio ambiente. Um amigo, um parente mais próximo, que está precisando de uma palavra. Muitas vezes não é nem palavra, é escutar. O segredo da psicanálise é escutar e tentar, nessa escuta, achar a palavra mágica, aquilo que atrapalha ou atrapalha, está atrapalhando boa vivência dessa pessoa, né? Eu vou dar um exemplo bem rápido. Um paciente meu, que é da Bahia, nós estamos fazendo terapia, foi. Eu falei assim para mim, falei, nossa, e agora? Não está andando a terapia, né? A gente fica meio assustado. Aí ele continuou, eu continuei escutando e ele veio com a palavra mudanças. Foi aí que eu achei a palavra mágica e eu falei, o problema seu é isso, você está sempre fazendo mudança. Ele se derrubou, ele ficou sentido e é uma pessoa muito inteligente, é um profissional liberal muito famoso na região dele, tá? E ele falou, Fernando, você tem razão. As mudanças que afetaram a minha vida. Tanto é que agora ele parou de fazer mudanças. Ele fez mudanças em toda a vida dele, você tem uma ideia. Pessoal, profissional, religiosa. Eu falei, e agora? Não, agora parei. Por quê? Nós conseguimos trabalhar aquilo que ele trazia da infância, infância, pré-adolescente e adolescente.
Outra coisa que eu percebo também, eu estou na metade da minha formação e eu brinco, já conversei com o Fernando sobre isso, que parece que eu encontrei o meu clã, né? Eu encontrei minha turma, porque eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Eu sempre pergunto muito sobre tudo. E às vezes eu pareço até chata, mas é porque eu tenho dúvidas e eu quero perguntar. E então eu acho que isso também é bem legal, assim, para quem está iniciando o curso de psicanálise, né? Saber que a psicanálise é um curso onde você vai aprender, se você já não é, você vai aprender a ser questionador, né? Sempre eu vi um vídeo do Dunker, acredito que todo mundo que estuda psicanálise conheça, que ele fala sempre colocar um ponto de interrogação no final de tudo, né? Então, para isso também, às vezes, deixar até alguns preconceitos de lado por conta da informação, né? Eu gosto muito de uma frase, uma colocação muito legal do Freud. Quando você lembrar do problema sem sentir a dor, você começa a caminhar na sua vida. E é bem isso, né? Nós estamos vivendo, tá, eu estou sofrendo, não sei o quê. Aí você passa um tempo, lembra, você continua, eu estou sofrendo, não sei o quê. A partir do momento que você lembrar, nossa, que legal, passou. Eu passei, mas não estou sofrendo mais. Então, é isso que é a psicanálise. Ela vai ajudar você a achar o ponto, a chavinha para você fazer a virada e você continuar a sua vida. Eu acho que isso aí é essencial. Quando eu comecei também o curso de psicanálise, eu, muito empolgada, comecei a ler tudo que eu podia, pegar indicações de livros e ver vídeos. E aí, de repente, eu falei: Meu Deus, eu não vou dar conta. É muita coisa. Então, assim, uma dica que eu quero dar para quem está começando é vá com calma, faça cada módulo, somente o que está pedindo. Se você é curioso, pode buscar informação, mas vá com calma, não tente pegar tudo, porque senão o desespero bate. E como bate, hein? Por quê? E como bate? O que acontece? Isso aí é o lado professor agora falando, tá? Como eu corrijo muito as provas, né, trabalhos do pessoal da escola, a gente vê que o pessoal quer mais, quer mais, quer mais, quer mais e acaba atropelando o processo deles. Então, você tem que ter, faz liquida, entenda aquele momento, para depois ir galgando os outros degraus que vão aparecer. Misturou muito, eu vou ler lá o negócio lá na frente, você pulou uma fase. Vamos lembrar das fases do Freud, né? Então, tem essas fases. E no estudo da psicanálise tem as fases também. Então, vamos fazer um de cada vez, organizado, bem feitinho, seguindo as normas, seguindo a orientação da escola, porque a escola é muito boa, tá? É isso, gente. Vocês não podem atropelar, tá? Porque atropelou, não aprendeu. Não aprendeu, não vai ser um bom psicanalista. Pois é. E aí, quando a gente fala de psicanálise, então, é claro que a gente tem que falar do nosso pai da psicanálise, que sem ele não existiria, que é Freud. E tem algumas pessoas que têm preconceito com ele, nós amamos e odiamos às vezes. E sempre é sugerido, eu percebo assim, nos cursos de psicanálise, aquele filme do Freud de 1962, O Freud Além da Alma, que é um filme em preto e branco ainda, é um filme longo, mas para mim, assim, ele é um filme que retrata muito bem realmente como foi todo esse processo de Freud para a criação, né, da psicanálise. Você se recorda desse filme, Fer? Porque faz tanto tempo. Ó, eu assisti e no filme, o que ele mostra? A caminhada dele, né? Como ele chegou a algumas situações, né? Como complexo de Édipo, as fases das crianças, né?
mas ele teve uma caminhada. Começou lá com o Charcot, né? O outro lá que é o Brauer, né? Que ele também teve um Isso, ele relacionamento era neurologista, na neurologista, ele é verdade, né? médico, Ele né? É. E não era nem psiquiatra, era não, não, é neurologista. neuro, era neuro mesmo, né? Então, ele veio uma jornada, aí ele partiu para o lado da hipnose, aí depois foi a livre associação, e assim foi criando. Foi aí que ele viu o complexo de Édipo, as fases das crianças, né? Que é oral, anal, né? E aí ele começou a criar o modelo da psicanálise, né? Aí ele começou a juntar e aí ele tem todas as obras dele, né? Que são 25 livros, 23, alguma coisa assim, as obras de Freud com relação à psicanálise, né? Mas esse início é sensacional, né? Porque aí ele começou a separar o joio do trigo, vamos falar assim, né? Ele começou a entender qual é o andamento do ser humano, né? Na época do filme, na vida real dele, ele teve um relacionamento muito forte com aquela paciente, né? A Ana O, né? Que não bebia água, sempre estava com o mesmo sonho. E o pessoal da época tinha o problema da histeria, que não acreditava. Aí fizeram a hipnose, também não. E, na verdade, o que era? Deixar a pessoa falar à vontade, fazer a livre associação, onde ele foi pontuando as situações da vida, né? Quando eu vi o filme a primeira vez, Hum, eu percebi assim que o Freud ele era extremamente brilhante, né? Tanto se vê muito. que ele começou a faculdade aos 17 anos. E eu, de verdade, assim, falando bem sincera, achei ele muito egocêntrico, né? Até narcisista. Mas ele era realmente muito brilhante. Então, por ele ser dessa forma narcisista, o fato dele ter se importado tanto com essa questão da histeria, né, de ver aquelas Sim, mulheres sofrendo por uma coisa que ele via que não era biológico, ele não ia poder tratar isso no ramo da neurologia, aí eu caí por terra. Eu falei, não, ele não é um narcisista, ele se preocupa muito com o próximo. E é isso que você falou, né? Quando ele viu a necessidade em conversar com a Ana, mais ainda a gente via, né, aquela preocupação. Ele estava elaborando lá na cabeça dele, mas aquela preocupação que ele tinha com aquela paciente, né? sim. O que acontece? Como ele vem com muitas experiências dentro da cabeça dele, né? Ele criou um mundo para ele, né? Um fato curioso de Freud, que ele atendeu o maior carrasco dos nossos tempos, né? Que foi Adolf Hitler. E também ele questionou muito Deus, né? Que ele sempre teve uma. Ele falou assim, será? Aí ele fala, graças a Deus. Aí o outro fala assim, ué, o senhor não concorda? Não, isso é uma maneira de falar, já está no repertório. Então, Freud foi uma pessoa, como você falou, Simone, brilhante ao extremo. Se não fosse ele, eu acho que nós não teríamos a psicanálise, o estudo, né, todo esse universo que está sendo criado hoje em cima do conhecimento dele, tá? Agora, a histeria nada mais é do que traumas que o pessoal passava, né? Situações que passaram, então a pessoa vinha trazendo, aí ele foi trabalhando isso. É, é um momento único que eu acredito na vida dele, né? Que ele falou, espera um pouquinho, a pessoa falou, 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 eu escutei, e a pessoa melhorou, né? Não teve mágica, teve o que? A empatia. A empatia Sim. dentro da psicanálise é muito importante, porque se você não cria a empatia, eu e você, não vai andar a sessão terapia, tá? Com ninguém. Pode ser o bambambam da atualidade, como pode ser Freud lá atrás. Não teve empatia, não vai andar. A psicanálise, na minha visão hoje, ela mudou. Nós não temos aquele estilo freudiano, né? Sentar no divã e ele ficar quietinho, falando, a pessoa falando e ele escutando. Hoje mudou muito devido à internet, aos outros grandes nomes, né? Lacan.
terapia junguiana, Bion, que é terapia em grupo, né? Hoje é praticado muito a terapia junguiana, aquela que vai e vem. É muito legal, né? Então, eu sempre falo, No filme a gente vê esse Freud mais formal, é né? mais normal, Sentado na muito, poltrona, muito, de muito. costas. E aí, tipo, não, gente, a gente vai aprender vários outros pensadores aí, Isso. filósofos, O Freud, que o Freud, mudaram bastante, tentaram. o Freud criou, na verdade, o início. Édipo, ide, ego, as fases da criança, né? Arrumou alguns meios para poder fazer tratamento, para ele mesmo, né? Porque ele tinha uma briga interna com ele enorme, né? Por causa que ele não foi Quando, muito quando pai, eu né? fui formular o meu, quando eu fui formular o meu trabalho sobre esse filme, pedia para eu pegar um ponto que eu achei, um detalhe do filme que eu achei interessante. E nesse momento da hipnose, né, que Breuer apresentou para ele a Ana e mostrou como funcionava a hipnose, e aí dizem as más línguas que Freud não sabia hipnotizar, né? Mas ele não era muito fã. Mas ele conseguiu perceber, foi o que eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errada. Eu penso que ali naquele momento ele conseguiu entender que a mente humana ela tinha duas partes, né? Então, uma parte escondida, que seria o inconsciente, e uma parte ativa, que seria o consciente. E aí, em estado de hipnose, ele conseguia atravessar, né, essas partes. É, Então, eu achei muito interessante essa criação dele, como brilhante que é, imaginar que a nossa mente tinha duas partes. Mas e por que não fazer isso acordada, né? E aí foi então quando ele fez esse tratamento de terapia de cura pela fala, né? Que era dado o nome. A é, tal da livre associação. isso. O que acontece? Freud não é muito adepto à hipnose. Nós sabemos que Sim, ele fez, mas ele não é muito. Tanto é que ele mudou para a livre associação. Você senta e fala à vontade, aí ele vai construindo, né, o esqueleto do atendimento da pessoa. Aí ele percebe que o problema que ela enfrenta hoje aqui está relacionado a alguma fase da época da criança, oral, né, anal, essas coisas que ele criou para nós, tá? Aí ele consegue fazer uma ligação e consegue trabalhar para ela sair daqui dessa situação que ela passa mal hoje, tá? Essa é a minha visão e eu acredito que é verdade, porque hoje você passa um problema muito ruim hoje, mas esse problema está ligado sempre a alguma coisa daqui de trás, que você acaba deixando no inconsciente. Na hora que você verbaliza, você faz a consulta, você faz a livre associação, o terapeuta, né, ele percebe, espera um pouquinho, foi aqui que tem o ponto, foi isso que Freud fez. E aí ele faz esse movimento e a pessoa sai dessa vibe, né, horrorosa que ela estava, opa, é verdade, nossa. Aí você tem a expressão de sentimentos, né, muitas vezes gritos, né, espanto, fica sem ação, mas ela vira a chave e começa a viver uma vida melhor. a gente não vai dar muito spoiler sobre o filme, já falamos bastante, mas assim, para quem está assistindo, a gente tem que assistir o filme e a gente deixa depois na descrição certinho o nome, mas tem que assistir o filme para conseguir, junto com esse vídeo, olhar os detalhes que eu e o Fernando a gente está falando sobre isso. E eu penso também que o psicanalista, às vezes, ele faz você pensar de uma forma diferente de que o seu meio ali estava permitindo você pensar, né? Às vezes ele acaba trazendo essa marca da infância, porque ele tem a família que mantém aquela marca, né? Aquela crença, né? Que a gente gosta de falar. E aí o psicanalista ele tira isso da pessoa, né? Essa obrigação de pensar como a família pensa, né? O que acontece, Simone?
nós, né, você que vai logo, logo vai estar atuando, como muitos outros que vão nos assistir, a gente tenta mostrar tudo com olhos diferentes, né? A gente tenta mostrar caminhos que poderiam ser seguidos diferentes. Agora, a decisão não é nossa, a decisão é sempre do atendido, tá? Mas nós podemos orientá-lo mostrando por que não pensa dessa maneira. Você pensou nessa palavrinha que você falou que está te incomodando? Então, você vai criar novas oportunidades para o atendido entrar numa linha reta, vamos dizer assim, né? É. Uma linha nova para a vida dele. Então você vai fazer a transformação dele. E muitas vezes, por onde começa essa transformação? A aceitação dele do eu dele. O eu dele é fundamental para ele estar bem. Se o eu não estiver forte, não estiver firme, não estiver arrumado, é difícil ele começar uma caminhada. Não é da noite para o dia, é trabalhoso, mas é muito gratificante. E é muito interessante ver que no próprio filme, Freud tem essa luta com ele mesmo, né? De admitir que talvez ele tenha questões internas para serem resolvidas, né? Que é quando ele começa a analisar também os sonhos dele. Sim, como você falou, Simone, nós não podemos dar muita dica para o pessoal, né? Se eu for falar Só aqui, uma pincelada. se eu for comentar qual foi o primeiro sintoma dele que ele entendeu, o pessoal não vai nem mais assistir o filme. Vamos deixar a galera, né, assistir e fazer as suas ponderações depois para nós, né? Análise. Aí a gente fala que não é para absorver tudo, né? Mas aí, para quem quiser, tem um filme específico, um livro do Freud, dos sonhos, muito É. interessante. E aí, só para a gente não entrar muito na história do filme, mas não dá para deixar de falar sobre isso. Ah, Eu acredito que Freud ele não conseguiu aproveitar de toda a fama que hoje ele tem, porque naquela época tudo era visto de outra maneira, né? E quando ele fazia essa associação da libido, sexualidade, ele foi muito, né, assim, não gostaram disso na época, né? imagina, veja O, bem, você estava em 1900 e pouquinho, né? tem, Como você vai falar de sexualidade nessa época, que era tudo muito difícil? Então, ele teve bastante problema com o próprio Charcot, com o próprio Browning, né? Ele teve que mudar algumas coisas, porque o pessoal não. Tipo, você tá louco, meu? Falar isso, vem da fase da criança, não sei o quê. Então, ele enfrentou tudo isso. Mas nós não vamos falar muito, senão a galera não vai assistir o filme. não, é só para tirar esse preconceito que eu estava assistindo um vídeo também, e aí falava que psicanálise é de Deus? Essa era a pergunta, né, do vídeo. Porque eu vejo muitas pessoas fazer essa associação, né? Ah, mas o Freud só falava de sexo, então não, a psicanálise não é de Deus. Mas ficava muito claro assim do que ele queria dizer, né? Quando ele trazia essa questão de uma força que vem de dentro, né? Então, para vocês não acharem que Freud só falava sobre sexo, Freud falava sobre uma coisa mais dentro de você, uma energia mesmo que é sua, né? Freud, na verdade, ele nos ensinou que a psicanálise é cura pelo amor, né? Esse é o grande legado dele, né? Agora, uma pergunta para você: psicanálise é de Deus? Eu acho que sim, porque Deus nos fez seres pensantes, não foi à toa, foi para a gente questionar. Então, eu acho que ele não fica bravo quando a gente questiona mesmo ele. Então, eu acho que sim. O que você fala com relação ao que você falou a Freud? Sobre Deus. Freud era religioso, né? Eu penso que ali dentro do interno dele, ele era questionador
mas mantinha a fé dele ali, né? Até com um certo medo, às vezes, de falar alguma coisa, mas eu não acho que ele desacreditou totalmente, não. Não sei. Bom, ele não desacredita totalmente, mas ele questiona muito se Deus existe, né? Tem um É diálogo. porque é Oi. porque a gente é muito a gente fala assim, eu acredito em Deus, eu sou cristã. Então, mas eu também acredito na evolução. Então, agora eu não posso ser cristã porque eu acredito na evolução, eu tenho que acreditar que o Deus que eu conheci na igreja colocou um homem e uma mulher prontas. Então, assim, por que eu não posso acreditar um pouco de cada? Não, sim. A própria, a ciência fala, tem pontos ali que eles não têm explicação. Então é Deus ali. Então eu como cristã, eu gosto de pensar na evolução, mas também gosto de continuar acreditando no meu Deus. Não, com certeza. Só que Freud questionava a existência de Deus. Mas eu penso que tudo isso serviu de ensinamento para nós sermos pessoas mais questionadoras e não aceitar o que as pessoas impõem sobre a gente. Concordo. Mas temos que pensar muito no todo. Mas é isso, Fernando. Antes que ele me faça mais alguma pergunta, foi muito É, bom esse bate-papo. Eu foi. acho que ele agrega para quem está começando, agrega aí para quem está querendo conhecer um pouquinho mais. Quando a gente procura vídeos sobre a psicanálise, tem alguns psicanalistas muito grandes que falam com uma linguagem bem difícil e chega a ser assustadora. Mas então eu acho que esse bate-papo mais informal vai valer para trazer a galera mais próxima, né, para Sim. gente. O recado meu é o seguinte: é muito legal essa turma que fala muito difícil, né? Tem hora que eu também falo muito difícil. Só que tem um detalhe: a maioria não está preparado para tudo isso, né? O pessoal precisa entender que a psicanálise não precisa ser difícil. A psicanálise é amor, é ajudar o próximo, que é um dos objetivos nossos, né, do Instituto, é o amor, tá? A galera que está vindo, que está entrando, está estudando, já está adiantado, aonde, no módulo que estiver, ou iniciando o curso, tem que entender que a psicanálise é totalmente diferente. Ela vai derrubar parâmetros, ela vai derrubar estigmas, ela vai derrubar aquilo que a sua família muitas vezes mostrou a você. Porque você vai entender o que você é, o que você precisa, e por que disso ou para que disso. Então, galera, se prepare. A psicanálise é literalmente a cura pela fala. Nós não curamos doenças, nós curamos, trabalhamos os sintomas. Esse é o meu recado para vocês. E eu vou fazer um marketing nosso, né? E venha para o Instituto, né? E isso, venham para o Instituto, nós temos assessoria em várias áreas e nós já temos a nossa associação também. Você pode adquirir a sua carteirinha. Enfim, quem quiser mais informações, entra lá no nosso Instagram, também vai estar tudo na descrição. Instagram do Fernando, ele coloca várias frases motivacionais para a gente compartilhar. É. E foi muito bom esse bate-papo. Obrigada mesmo por comprar essa ideia junto comigo, Fer. Obrigado a você, tá? Por ter comprado a minha ideia. Só sou muito grato, só isso. Ajuda? Obrigada, gente. Obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau. Tchau.